Família, uma dica bem rápida aqui, eu fiz um rascunho e vejo que tem muitos colegas que perguntam essa questão da corrente elétrica, transformação, como funciona, por exemplo. Então, tem colega que tem dificuldade até mesmo em, por exemplo, quando você fala, tem um transformador baixador de tensão. Ele tem dificuldade de entender como funciona. Então, esse pequeno rascunho vai dar uma visão bem mais ampliada em relação a isso. Por exemplo, aqui você tem uma tomada com 220 volts. Aqui é uma tomada, mas você poderia ter um gerador. Tá? Você poderia ter um gerador gerando esses 220, que na verdade você tem lá na subestação. Mas imagina, para simplificar, aqui, ó, aqui você tem a tomada, tá? E essa tomada ela fornece 220 volts. Ok. Só que aqui você observa que a minha lâmpada trabalha com uma tensão de 127. Eu não posso ligar essa lâmpada diretamente na tomada de 220, porque ela vai queimar. E o que eu faço nesses casos? Utilizo um transformador baixador de tensão, que é a situação aqui, ó. O que eu vou fazer? Aqui eu trabalho com corrente alternada, tá? Tensão e corrente alternada. 220 vai entrar no primário, importante isso aqui, ó. Ó, quando a corrente flui pela bobina primária, o que é a bobina primária? É esse enrolamento aqui, ó. Esse enrolamento. O que de fato está acontecendo é que a corrente que flui do primário para o secundário, através de campo magnético, ela está fazendo o que, na verdade? Ela está induzindo, tá? Ela está induzindo, através de campo magnético, a bobina secundária gerar uma tensão reduzida, só para simplificar. Tá? Lógico que tudo isso aqui existe um estudo, tá? Existem os dados desse transformador, quantidade de espira nesse enrolamento do primário e no enrolamento do secundário, que não dá para a gente explicar num pequeno vídeo desse aqui. Mas o que está acontecendo de fato aqui, esse transformador ele está baixando 220 para 127. Pode acontecer ao contrário, Giovanni? Pode, depende do tipo de enrolamento. Você poderia estar energizando aqui no primário, onde entra 127, e sair 220, mas existe e exige um enrolamento específico. Nesse caso aqui, ela entra 220 desse lado, sai 127 do outro lado, e você consegue ligar qualquer equipamento que trabalhe com uma tensão de 127 volts, lembrando que é preciso respeitar, tá, alguns fatores, exemplo, corrente, potência, tá? Porque dependendo do tamanho aqui do núcleo, você tem aí, do núcleo do transformador, você tem aí uma corrente específica, uma potência específica. Então, nesse caso aqui, é só para simplificar a questão da tensão. 220 baixou para 127 e a lâmpada conseguiu funcionar normalmente sem nenhuma alteração. Um bom exemplo disso é um carregador de celular. Mas qual é a diferença? O carregador de celular ele recebe 127 ou 220 e transforma para 5 volts. Só que a diferença do transformador aqui para esse transformador do celular para esse transformador aqui de alternada é que esse transformador ele trabalha somente com alternada, aqui na entrada e na saída. Se fosse um carregador de celular, ele entra alternada, porém ele passa por um retificador e transforma em contínuo, 5 volts. Tá bom? Um abraço!